O eu não é o senhor da sua própria casa. Essa frase, então, né, com a qual o Freud vai terminando o artigo dele, ele está fazendo para a gente um certo convite copernicano, certamente, para que a gente não esqueça jamais da prioridade do inconsciente quando a gente fala em psicanálise. Prioridade da alteridade, primazia da alteridade. Acho que esse texto ele tem exatamente o tipo de tensão que o Laplanche gosta de destacar na obra do Freud. Se por um lado o texto deixa claramente a primazia da alteridade em evidência, por outro, o próprio Freud está dizendo em alguns trechos que o eu já estava mais ou menos com as pulsões, né, dentro dele, as pulsões são do próprio sujeito, é só ele se voltar e tentar entender o que está acontecendo com ele e ele vai de alguma maneira se apropriar daquilo que está se sucedendo com ele. Ou seja, existe um movimento copernicano de um lado, prioridade do inconsciente, e existe também um movimento ptolomaico do outro no próprio pensamento do Freud. Então, essa ideia de tensionar o texto freudiano é um dos efeitos mais importantes da metodologia de leitura do Laplanche sobre essa obra, e é para isso que eu queria convidar vocês também a pensarem como que a gente pode ler esse texto de maneira mais crítica, de maneira mais psicanalítica, inclusive. O Laplanche está insistindo nisso, usar o próprio método psicanalítico, colocando o Freud em contradição, fazendo trabalhar essas tensões que existem dentro da obra do próprio Freud. Então esse método é um método que está sempre buscando manter viva isso que ele está chamando a Revolução Copernicana Inacabada. Dito isso, um dos elementos que o Laplanche vai apontar ao longo da sua obra, ao longo da leitura de Freud, é a ideia de desvio, fourvoiement. Esse desvio é a ideia de que existe um tipo de descoberta em Freud, a descoberta do inconsciente sexual proveniente da sedução originária, proveniente, portanto, da sexualidade adulta inconsciente, que gera um efeito de sedução, gera um efeito de trauma, ou seja, a origem do sujeito é uma origem traumática, e tudo que se desvia dessa descoberta radical, que descentra de forma radical e permanente o sujeito, tudo que desvia disso, o Laplanche vai chamar de desvio biologizante, ou desvio da Revolução Copernicana Inacabada. O desvio biologizante é o principal tipo de desvio que acontece na obra do Freud. Um exemplo notável disso é quando Freud propõe as fantasias originárias, que são inclusive localizadas por Freud na filogenética. Então a ideia de que todas as crianças têm um pênis, ou de que todas as crianças acreditam na teoria sádica do coito, ou no nascimento cloacal, enfim, várias das teorias sexuais infantis propostas pelo Freud não são teorias que são aprendidas, mas que têm uma certa origem filogenética. Esse tipo de teoria biologicista, vamos chamar assim, desviam, por assim dizer, a psicanálise dessa grande descoberta que as teorias sexuais infantis que existem são traduções, mas que já são tributárias daqueles códigos que as crianças recebem do outro, da cena originária. Essas teorias elas são sempre muito singulares, elas têm nuances muito importantes para cada criança, elas respondem a enigmas que cada criança recebe na sua situação originária. Então não é uma teoria universal como o Freud está propondo, mas são teorias muito singulares que devem ser localizadas na história de cada criança. Então esse tipo de desvio biologizante é o tipo de crítica que o Laplanche vai dirigir ao Freud, na medida em que ele quer manter sempre viva a ideia de Revolução Copernicana Inacabada. Uma das consequências, então, da Revolução Copernicana Inacabada é conceber o inconsciente não mais como algo que está presente desde o início, mas algo que vai ser fundado também por um processo radical de defesa. De maneira geral, o Laplanche localiza esse processo de defesa no recalcamento, mas eu acredito pessoalmente, que, inclusive lendo o Laplanche com atenção, assim, de que seria mais interessante pensar em defesa, enfim, processos de defesa muito radicais que separam o funcionamento psíquico em dois tipos de funcionamento.
Então, isso que o Freud chamava de processo primário, que caracteriza o funcionamento do inconsciente, a temporalidade, a inexistência da negação ou da negativa, né, a inexistência da morte, né, enfim, da ausência, tudo isso que caracteriza o processo primário. Esse termo ele é enganoso, então, a partir da Revolução Copernicana, na medida em que ele quer localizar primário no sentido do tempo, né, que já estava lá desde o início, um sentido mais cronológico. Mas a gente tem que tomar cuidado agora com esse termo, porque não é nesse sentido que o Laplanche vai conceber o inconsciente, né, como sendo algo que já está lá desde o início. A gente vai chamar então esse processo primário, né, continua usando esse termo, tudo bem, mas com a advertência de que esse processo primário ele aparece apenas depois do recalcamento, apenas depois desse grande processo de defesa que distingue, né, esse mar de excitações em excitações que continuam desligadas, continuam desligantes e desligadas, de um lado, e as excitações que conseguiram se organizar, que conseguiram se compor em determinados circuitos que vão se constituir num processo secundário. Então, de fato, as excitações que estavam lá depositadas no corpinho do bebê continuam na mesma lógica desorganizada e desorganizante nisso que a gente pode chamar de processo primário. Então, elas estavam lá de fato prioritariamente. E é esse processo primário que caracteriza o funcionamento do próprio inconsciente. Já o processo secundário só aparece a partir dessas excitações que já estavam lá. Mas o mais importante dessa história é a advertência do Laplanche de que essas excitações não estão lá de forma inata, de forma endógena, né? Esse desvio biologizante que vai aparecer na obra do Freud, na obra de vários analistas, né? A Melanie Klein, eu acho que vai levar isso às últimas consequências, né? Inclusive propondo determinadas quantidades desse tipo de excitação, né? Uma quantidade de pulsão de morte muito grande, uma quantidade de pulsão de vida deficitária, por exemplo, implicando em processos de defesa específicos, etc. Tudo isso que está mais ou menos presente já em Freud, aparece em Melanie Klein, aparece em outros autores, tudo isso o Laplanche vai localizar como um desvio ptolomaico, né? Um desvio biologizante que vai, de novo, localizar um certo tipo de funcionamento subjetivo já desde o início, ou seja, antes da historicidade libidinal, antes da história libidinal que cada bebezinho vai ter que passar, vai ter que se haver, né, com os pais, com os adultos que cuidam dele. Uma das propostas mais importantes do Laplanche é articular o recalcamento a uma teoria da tradução. Quando ele faz isso, ele está dizendo para a gente que o nosso inconsciente, apesar de ter essa carga de alteridade, não é o outro implantado na gente. O nosso inconsciente não é a voz do outro ou, enfim, elementos da nossa vivência anterior, da infância, etc., que vai sendo internalizada e que vai ficar lá. Existe um processo de tradução entre aquilo que a gente recebe e aquilo que sobra, que a gente conseguiu traduzir. Então, o Laplanche vai propor que esse outro originário, geralmente são os nossos pais, os adultos que cuidam da gente, ele endereça mensagens enigmáticas. Essas mensagens enigmáticas são mensagens que estão comprometidas com o inconsciente do próprio adulto e, na medida em que estão comprometidas com o inconsciente do adulto, não são completamente claras, não são completamente plenas de significado, vão com uma série de ruídos, vão impregnadas de fantasia que o próprio adulto endereça quando cuida do bebê no dia a dia. Essas fantasias inconscientes são de toda a ordem, fantasias de ódio, fantasias sexuais, fantasias inconscientes as mais gerais. Essas mensagens, a um só tempo então, seduzem e vão compondo um certo tipo de fronteira no bebê, vão dando códigos para esse bebê se compor, se constituir enquanto eu, mas ao mesmo tempo seduzem também num certo sentido de proporem materiais que os bebês não conseguem traduzir, que eles não têm elementos para traduzir. São excitações grandes demais, são elementos psíquicos, crenças, desejos, enfim, palavras, uma série de elementos que são excessivos, da ordem do excesso sempre, que os bebês não conseguem traduzir.
Então, no processo de tradução, esse processo de metabolização, que o Laplanche vai insistir muito ao longo da obra dele, o que consegue ser metabolizado, o que consegue ser traduzido, se torna o eu. Esse tecido narcísico é todo o tecido que conseguiu ser metabolizado, que conseguiu ser traduzido. É o eu. Do outro lado, o que não conseguiu, o que restou dessas traduções, é o inconsciente, regido pelo processo primário, regido então pelo princípio do prazer mais puro, por assim dizer. O princípio do prazer que vai sendo modificado e que vai então dando sentido àquilo que o Freud vai chamar de processo secundário, forma o eu, forma as instâncias da consciência, da pré-consciência, enfim, dois regimes de funcionamento completamente distintos. Então a ideia do Laplanche não é só mostrar a primazia da alteridade pura e simples, é a primazia de uma alteridade enigmática. O outro do início é depois, num certo sentido, convertido num outro interno. Esse outro do início já é enigmático, porque ele nunca é claro. Os nossos pais, os adultos, o mundo ao nosso redor, o mundo adulto, né, o mundo para a criança, nunca é plenamente claro, nunca tem todos os sentidos plenos, né? A gente vai aprendendo aos poucos a lidar com o mundo, tem muita coisa que a gente vai aprender, na verdade, a posteriori, né? Vivências que a gente tem e cujos sentidos a gente só vai dar muito tempo depois. Então, tudo isso é enigmático. E esse outro interno, que vai sendo resultado das tentativas de traduzir e dar sentido a esses outros externos, esse outro interno permanece para sempre estrangeiro, enigmático, atacante, violentamente atacante. Porque o processo de tradução, ele, de maneira geral, ele encontra um determinado momento que separa os dois processos de funcionamento. Mas, uma vez separado, esse movimento continua. O recalcamento ele é dinâmico, a tradução é dinâmica. Nunca é permanente, nunca é fixo, nunca é de uma vez por todas. O recalcamento ele sempre provoca o retorno do recalcado, ele sempre tenta se desfazer enquanto movimento, ou seja, as excitações internas lá do inconsciente continuam a atacar o eu. A lógica da constituição psíquica é uma lógica conflitiva, beligerante. Não há constituição do eu sem trauma, sem conflito, sem um tipo de cisão muito radical que é dinâmica, que permanece o tempo todo. Por isso a revolução copernicana inacabada. Nunca é de uma vez por todas, nunca é de uma vez só. O recalcamento originário, a defesa que distingue o processo secundário do processo primário. Uma brincadeira que o Laplanche faz nesse texto, né, nessa pontuação onde ele vai apresentar a revolução copernicana inacabada, é a frase: a teoreticogênese reproduz a ontogênese. A ideia dele é que a ontogênese vai de fato fazer com que essa origem alteritária se perca na medida em que o eu vai se apropriando, vai se achando o senhor da sua própria casa. A gente vai acreditando que a gente sabe quem a gente é, por que a gente faz o que faz, por que sente o que sente. Ou seja, o movimento narcísico, né, o movimento do narcisismo, a constituição do eu, é uma constituição ptolomaica. Ela sempre vai tentar colocar o eu no centro, ela sempre vai dar um certo sentido que o eu domina, que o eu sabe o que faz, sabe quem é, etc. Essa ontogênese, portanto, vai reaparecer na teoreticogênese, ou seja, na formação da teoria psicanalítica. O Freud descobre a sexualidade infantil, a sedução, a prioridade do outro, como que essa sexualidade do outro, as fantasias do outro vão sendo endereçadas para o bebê, mas logo depois o próprio Freud recua dessa origem alteritária do inconsciente e vai propor, por exemplo, as fantasias filogenéticas. Ele vai propor vários desvios biologizantes para meio que escapar, se desviar daquilo que ele mesmo havia descoberto de forma radical, né, que produziu esse terceiro grande golpe narcísico, né, que foi a descoberta de um inconsciente alteritário, radicalmente estrangeiro, que não pode ser metabolizado, que não pode ser
apropriado pelo eu porque não é originário do próprio sujeito, não nasce do próprio sujeito, vem sempre do outro, é proveniente da alteridade. E o Laplanche vai terminar o artigo dele retomando também uma frase muito importante do Freud, né, que é aquela: onde era o isso, lá o eu deve advir, né? Essa frase, a gente tem milhares de interpretações dela, né? Essa é uma frase super importante do ponto de vista clínico, porque ela pode ser interpretada de forma muito banal, dizendo o seguinte: olha, onde era o isso, lá onde era o inconsciente, eu tenho que tomar mais consciência, eu tenho que me apropriar melhor do que eu faço, do que eu sinto, disso que me ataca, e eu tenho que me responsabilizar melhor, entender melhor aquilo que eu sinto, aquilo que eu penso, aquilo que eu desejo. É uma interpretação clínica importante que eu acho que ela deve ser mantida. Mas a própria lógica da frase, ela aponta para um movimento ptolomaico. Onde era o isso, lá o eu deve advir. Aliás, a metáfora que o Freud vai usar logo após essa citação é a metáfora de um aterramento super civilizatório, portanto, do mar, né, que a gente joga ali a terra, a gente joga um tipo de estrutura fixa, estável, ali onde era o mar, né? O aterramento do Zuiderzee, que o Freud vai usar como metáfora para dizer o que é esse movimento da análise. Né? Ali onde era o isso, ali onde eu não sabia o que eu fazia, eu vou saber o que eu faço, eu vou saber determinar exatamente quais são as razões das minhas ações, dos meus desejos, etc. Ou seja, a metáfora que o Freud está usando é uma metáfora civilizatória, é uma metáfora que recentra o eu, é uma metáfora que traz o eu para ser senhor da sua própria casa. Vejam que há uma tensão com essa frase de 1917, né? O eu não é o senhor da sua própria casa. Em que medida isso tem que ser mantido a qualquer custo, né? Para o Laplanche, a impressão que a gente tem ao ler o texto dele é que isso tem que ser mantido como horizonte, por assim dizer, de precaução, né? É sempre importante lembrar que o eu, por mais que consiga, e é importante conseguir, se apropriar de partes do isso, se apropriar do seu desejo, por mais que ele consiga fazer isso, por mais que ele consiga se responsabilizar, ele nunca vai dar conta de aterrar o inconsciente inteiro. Nunca vai ser possível para o eu saber de todas as razões que determinam o seu comportamento, que determinam os seus sonhos, que vão determinar como o seu desejo vai funcionar. Então, Laplanche termina o texto dele dizendo que a teoria da sedução generalizada acaba impondo um tipo de máxima inversa ou complementar. É interessante grifar isso, né? É complementar a máxima que ele vai propor. Ele vai dizer: onde era o isso, lá o outro ainda e sempre deve advir. Em alemão, wo es war, wird, aí entre parênteses, soll, muss, immer noch anderes sein. A ideia é importante, principalmente por esse parênteses aqui, soll, muss, porque o Laplanche está querendo brincar com a ideia de que é um dever, né, que num processo analítico, o analista, enfim, o processo em si, deve mostrar para o sujeito que o outro sempre vai estar presente. E é também um tipo de convite, é um tipo de dever moral, né? Então você deve reconhecer isso, é importante que você reconheça isso, mas é um tipo de convite também, convite analítico, no sentido do sollen, né? No sentido assim de, olha, é melhor que seja reconhecido a primazia da alteridade, tanto no sentido mais duro, né, do müssen, quanto no sentido mais convidativo do sollen. Então são ideias que o Laplanche está trazendo no final desse texto, né? E ele conclui dizendo o seguinte, né? Lá onde havia o isso, deverá sempre e ainda haver o outro. A permanência do inconsciente, a prioridade do endereçamento do outro, é uma das funções da análise que a gente deve manter. É dever do analista garantir
o respeito que lhe é devido. É devido o respeito a essa alteridade interna. Então, o Laplanche está concluindo, né, esse artigo, convidando a manter aberta e inacabada a Revolução Copernicana. Essa Revolução Copernicana é inacabada, então, porque o próprio movimento analítico, no final da história, sempre vai dizer que o inconsciente é algo de outro, é algo de alteritário. Isso me faz concluir também, na medida em que uma advertência muito importante, né, no pensamento do Laplanche é nunca atribuir conteúdos ao inconsciente, que é algo que o Freud em alguns momentos vai fazer também, as fantasias, né? O próprio Édipo vai aparecer muito como conteúdo do inconsciente e tal. Para o Laplanche, para manter realmente inacabada a revolução, é importante que a gente não atribua nenhum tipo de conteúdo. O inconsciente é essa força, é esse conjunto de forças, é esse conjunto de pulsões que é mortífero, que é atacante, que é sempre desestruturante em relação ao eu. É um conjunto de desejos, de forças, de energia que vai atacar isso que foi ligado, que foi metabolizado, que foi traduzido. Bom, pessoal, esse foi mais um vídeo sobre o Laplanche. Eu quero, como vocês sabem, falar um pouco da obra dele. Há poucos espaços, né, na universidade, enfim, para a gente falar do Laplanche, então eu queria que vocês sugerissem textos dele, temas a partir da teoria da sedução generalizada, da Revolução Copernicana inacabada, sobre os quais vocês querem conversar, vocês querem discutir. Eu vou falar um pouquinho mais da TSG ao longo dos próximos vídeos, né? Vou citar alguns artigos específicos do Laplanche para que as ideias dele também sejam mais difundidas, mais discutidas, mais criticadas também. E aí eu queria sugestões suas, né? Vocês querem ouvir algum texto específico, querem conversar sobre algum conceito em particular? Deixa aqui nos comentários, fala pra gente, a gente vai discutindo junto. O objetivo do canal é esse, né? Manter essas conversas virtuais aí sobre psicanálise para que a gente consiga transmitir, né, um pouco dessas teorias assim que são pouco lidas, são pouco discutidas no campo psicanalítico aqui no Brasil.